Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vocês sabiam que antes de se tornar a Feiticeira Escarlate e virar uma das queridinhas do universo MCU, a atriz Elizabeth Olsen já era vista como uma atriz em ascensão. Mesmo ainda associada de alguma forma às suas irmãs, a Mary-Kate e a Ashley Olsen, ela já estava construindo sozinha o seu espaço dentro de Hollywood, participando de produções como Godzilla e até mesmo o controverso remake de Old Boy, que eu particularmente gosto bastante. Agora, você sabia que um dos primeiros filmes da atriz foi um suspense com toques de terror psicológico? Não sabia? Agora tá sabendo. A Casa Silenciosa, um remake de uma produção uruguaia baseada em fatos reais, estreou no Festival de Sundance em 2011, junto com outra produção que tinha a atriz como protagonista, o excelente Martha Mercy May Marlene. Este sim considerado o primeiro filme da atriz e que também fez dela uma sensação durante o festival. Porém, diferente desse que foi muito elogiado, A Casa Silenciosa recebeu críticas bem negativas na época, que compararam diretamente com a versão uruguaia, que sim, é bem melhor, e ainda detonaram a condução do filme. Apesar disso, uma coisa foi unânime entre os críticos que assistiram à produção: Elizabeth era o que salvava a bagaça e era um nome a ser acompanhado a partir dali. E na vibe de ir assistir ou não Doutor Estranho 2, resolvi resgatar esse filme que sempre ficou marcado na minha cabeça e, por incrível que pareça, é o filme que eu mais facilmente relaciono com a atriz. Não sei porque nenhum outro filme da Marvel me faz associar diretamente a Elizabeth. Esse, sim. Toda vez que eu penso nela, eu lembro desse filme. E o outro motivo é porque eu não lembrava mais direito como era a história. Mas só foi começar a sequência final que eu lembrei por que esse filme é tão marcante pra mim. Então, como é de praxe neste canal, vou falar um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu darei a minha opinião e que ela é sem frescura e sem spoiler, como sempre. Porém, eu devo dizer duas coisas. A primeira é que o filme é todo gravado em plano sequência, ou seja, a 1h30 dele seria exatamente a 1h30 da vida da personagem, o que é bem interessante. A segunda é que eu acredito que a história dele é muito maior do que se apresenta no trailer, o que me fez pensar que ele talvez estivesse à frente do seu tempo. Acredito que quem for assistir esse filme nos dias atuais vai ter um impacto diferente de quem assistiu esse filme 10 anos atrás. Bom, mas sem mais delongas, vamos lá. Vamos aqui enaltecer a Dona Wanda. E já posso começar dizendo que sim, A Casa Silenciosa tem vários problemas e basicamente todos eles recaem sob a dupla de diretores, que também assinam a adaptação do roteiro. Sabe aquele tipo de filme que parece um projeto de estudantes para o curso de cinema? Aquele tipo que tem uma boa ideia, mas por causa da pouca experiência dos envolvidos, fica meio bagaceiro? É o que temos aqui. Só que o mais engraçado é que esse não é o primeiro filme dos diretores, algo que tranquilamente poderia justificar a condução precária da produção, mas sim o terceiro. E tendo em vista que é um remake que copia quase tudo do original, eu fiquei com aquele questionamento. Será que foi falta mesmo de talento, gente? Só pode ter sido isso. Até porque depois dele, eles nunca mais foram creditados em nenhuma outra produção. Pelo menos é o que diz o IMDb. Fato é que os diretores parecem não saber muito bem o que estão fazendo, nem com a ideia, nem com os atores, nem com o terror que eles estão tentando criar. Tanto que alguns enquadramentos parecem incomodar os atores em cena. Por várias vezes eu pensei que a Elizabeth ia olhar pra câmera e ia dizer: Querido, você está me atrapalhando, está atrapalhando o meu momento de atuação. Muito porque existe uma tentativa de fazer uma Bruxa de Blair com a Casa da Colina que não deu muito certo aqui não, gente. Em várias cenas senti muito aquela vibe da câmera na cara da atriz em A Bruxa de Blair chorando com o ranho saindo, sabe? Não ficou bom. Além disso, outra coisa que incomoda na direção é ela se repetir demais, mostrando muitas vezes o mesmo take ou acompanhando o mesmo movimento repetido do ator. Sério, tem uma coisa com a chave da porta da casa que em certo momento você já consegue perceber aonde vai ter uma cena envolvendo o objeto. Bem repetitivo. Além disso, muito por escolherem só focar em mostrar as reações dos atores, os diretores perdem a oportunidade de explorar o que está acontecendo ao redor deles. São poucas as vezes em que a câmera assume a perspectiva do personagem. E justamente são nesses momentos em que o terror, tanto físico quanto psicológico, ficam mais evidentes em tela. Se o filme tivesse mais momentos assim, com certeza ficaria muito mais interessante e tenso. Porque a produção tem bons momentos agoniantes.
mas que acabam sendo prejudicados pela nossa agonia em perceber que a atriz principal está sendo prejudicada pela direção. Por sorte, o roteiro de A Casa Silenciosa tem a capacidade de prender bastante a nossa atenção. Ele não é o mais imprevisível do universo, mas a maneira como as coisas são acrescentadas na narrativa merece a nossa atenção. O filme começa com uma história padrão de uma possível casa assombrada, mas quando as primeiras pistas e os primeiros elementos começam a ser revelados, não tem como não ficar arrepiado com aquilo tudo. Porém, isso não é um grande mérito da roteirista, já que estamos falando de um remake que segue bem o original, na minha opinião. E também não ajuda muito a história os atores secundários, que parecem aqueles colegas de universidade dos estudantes que estão fazendo o primeiro filme para a cadeira da universidade de cinema. Isso porque as falas dos seus personagens têm significados bem importantes para a trama, mas o amadorismo dos caras esconde justamente esses significados. Você fica mais prestando atenção no fato de que o cara é um mau ator do que no que ele tá falando. Agora, falando em atuação, o que faz essa produção ser tão especial e faz ele quase virar um filme de suspense com toques de terror é a Elizabeth Olsen. Pessoas, ela é responsável por fazer com que nós tenhamos medo e por nos deixar completamente chocados em alguns momentos. Mesmo, como eu disse, sendo atrapalhada por uma direção que coloca a câmera tão na cara dela que acredito que ela não estava conseguindo nem enxergar o caminho que ela tinha que fazer. A atriz entrega uma personagem que de início a gente entende que está um pouco perdida na vida e segue para uma pessoa que está tentando salvar a própria vida para chegar numa atuação final que é tão visceral que é bizarro de assistir. E o mais engraçado é que muitas das decisões que a gente poderia identificar como um problema na atuação da atriz e dizer nossa, como ela era inexperiente, ficam claras que foram decisões bem pensadas na sequência final. A Elizabeth vai e volta em sentimentos e mudanças de comportamento, desde o desespero de preciso me salvar, passando por outros bem mais complexos com uma facilidade absurda. É absurdo assistir essa mulher atuando. Numa coisa, os críticos estavam certos. Valia muito a pena a gente ficar de olho na atriz. Agora, mesmo entre erros e acertos, devo admitir que ao reassistir o filme, ele ainda assim causou um grande impacto na minha pessoa. Eu fiquei boa parte do filme muito tenso, muito por causa da atuação da Elizabeth. Tiveram umas duas cenas bem arrepiantes, que são justamente as que os diretores assumem a perspectiva da personagem principal. E a gente começa a ver o que ela tá vendo. E é bem perturbador. E o final? O final. É um final que não tem como ficar indiferente. Ou você ama, ou você odeia. Não é o mais inovador do universo, mas é bem capaz de te fazer ficar com um bom embrulho no estômago. Por esses motivos, A Casa Silenciosa leva 3 alienzinhos. Mas posso dizer que só a Elizabeth merecia pelo menos uns 4,5. Para um dos primeiros filmes da atriz, ela tá ótima. Essa é aquela típica produção que com a direção certa estaria em outro patamar. E com uns pequenos ajustes no roteiro, estaria bem próximo de terrores cult como Hereditário. Agora, vale muito a pena você perder o teu tempo assistindo. Muito para conhecer o excelente trabalho dessa atriz e também para você assistir o final e depois vem me dizer o que você achou. Vem me contar aqui. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu A Casa Silenciosa? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!